Boa noite a todos. E estamos aqui no quadro da terça-feira no Simplifique com a TCD. E hoje nós vamos falar sobre o AVE ou AVC. Boa noite a todos que estão entrando. E hoje, no Simplifique com a TCD, nós vamos falar algumas coisas do que a nossa técnica pode ajudar um paciente que teve um AVC. Vocês sabem que nós temos dois tipos de AVC. O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Então, eu vou ler algumas coisas para vocês. Primeiro, na teoria, e depois a gente vai conversar com vocês no que a TCD e a nossa técnica pode ajudar no AVE. O AVC isquêmico, também conhecido como derrame ou isquemia cerebral, é uma condição de saúde perigosa que ocorre quando um vaso sanguíneo no cérebro fica obstruído, impedindo o fluxo de sangue e oxigênio. Quais são os sintomas de um AVC isquêmico? Fraqueza muscular na mão, na perna, nos pés, paralisia, perda de sensibilidade, dificuldade para falar, confusão, problemas de visão, tonturas e perdas de equilíbrio e coordenação. Os sinais podem aparecer de forma muito súbita e podem ser únicos ou combinados. O AVC isquêmico pode ser causado por arteriosclerose, uma doença que causa a formação de placas nos vasos sanguíneos maiores, êmbolos que partem do coração e distúrbios de coagulação no sangue. O tratamento do AVC isquêmico pode ser feito com medicamentos trombolíticos ou com angioplastia, que consiste na aplicação de stent dentro da veia, O AVC isquêmico, ele pode ser feito com medicamentos, também com angioplastia, que consiste na aplicação de um stent para permitir a passagem de sangue, que é aquela molinha que se coloca no coração, também está sendo colocado no AVC isquêmico. E a principal causa é a incapacidade no mundo e é a segunda doença mais acometida entre os brasileiros. Vamos lá. Sobre o AVC hemorrágico, podem ser súbitos e incluem dor de cabeça muito forte e repentina, fraqueza ou formigamento em um lado do corpo, alterações visuais como cegueira repentina ou visão dupla, dificuldade para falar ou compreender palavras simples, tonturas, vertigem, perda de consciência, crises convulsivas, náuseas e vômitos, confusão mental, falta de coordenação motora. Para reconhecer um AVC, é importante observar um lado do rosto está inclinado ou parece dormente, o sorriso parece sem coordenação ou torto em um dos lados, como na paralisia facial. A pessoa não consegue levantar os dois braços ou um deles cai. São testes que vocês podem fazer.
A pessoa tem dificuldade em pronunciar ou falar palavras simples. Se a pessoa apresentar algum desses sintomas, é preciso procurar o atendimento de emergência o mais rápido possível, porque vocês sabem que até 2 horas após um AVC hemorrágico ou isquêmico, existe uma injeção que eles dão para quebrar tudo isso. E eles ficam também com alteração na visão e em ambos os olhos. O acidente vascular hemorrágico, o rompimento dos vasos sanguíneos se dá, na maioria das vezes, no interior do cérebro. É a denominação hemorragia intracerebral. Em outros casos, ocorre hemorragia subaracnoide e sangramento entre o cérebro e a aracnoide, nas membranas que compõem a meninge. Bem, o tratamento de um AVC hemorrágico consiste em controlar a pressão arterial, controlar a hemorragia, controlar possíveis complicações, como crises convulsivas, interromper medicamentos que possam aumentar o sangramento, medir e controlar a pressão arterial dentro do cérebro e do crânio. Boa noite a todos que estão entrando. Para controlar a pressão arterial, pode ser indicado antihipertensivos. Em alguns casos, pode ser necessário inserir um catéter intraarterial para controlar os níveis da pressão. Em pacientes com muita sonolência ou estado comatoso, pode ser necessário proteger a deglutição com sonda nasal para alimentação e intubação. O tratamento do AVC hemorrágico tem como objetivo estabilizar a condição do paciente, evitar que o AVC se repita e identificar se haverá sequelas ou não. A reabilitação deve ser iniciada o quanto antes a condição do paciente permitir em centros especializados. Então, vocês viram, né, toda a explicação teórica de um AVC isquêmico e de um AVC hemorrágico. Gente, qual seria o primeiro passo quando você está na frente de um paciente com AVC isquêmico e hemorrágico? A primeira coisa a se fazer é pegar uma lanceta, uma agulha, um alfinete, passe um alquinho e vocês vão sangrar todos os dedos da mão, começando pelo dedo médio. Depois esse, depois esse. Sangrar o dedo médio da outra mão, aqui, ou aqui. Fura e aperta para sangrar. Por que sangrar esses dedos? Principalmente o dedo médio, que ele corresponde à cabeça nossa. E aí, a primeira coisa que vocês têm que fazer é sentar o paciente, não deixar o paciente se movimentar, porque se ele se movimentar e for um AVC hemorrágico, vai espalhar esse sangue. Por isso que precisa deixar o paciente onde está, pegar uma lanceta urgente, ou uma agulha, eu carrego uma lanceta na minha bolsa, furar os dedos, depois furar o ápice da orelha e o bordo da orelha e sangrar, tá? Isso é muito importante. Meu sogro teve um AVC. Na hora, eu pedi pro pai dos meus filhos sentar ele e não movimentar. Ele estava no chão, ele ficou no chão deitado, só levantaram bem devagarinho a cabeça, colocaram um travesseiro, que não deveria ter sido feito,
Eu cheguei, sangrei todos os pontos, ele estava desacordado, sangrei todos os pontos, sangrei a orelha. Na hora que eu sangrei as 2 orelhas, ele abriu o olho e perguntou: o que aconteceu? Aí a gente pede para fazer um chá bem quentinho, daí sim nós colocamos ele sentado, porque a hora que você faz o sangramento, ele não deixa o sangue extravasar no cérebro e às vezes é reabsorvido, tá? Então, esse tratamento de emergência na acupuntura é um dos melhores tratamentos que tem. Nós vamos, depois foi chamado ambulância, enquanto que eu estava fazendo tudo isso, foi chamado ambulância, levaram ele para o hospital, fizeram um tomo e perguntaram: eu não sei o que vocês fizeram, mas ele teve um AVC, provavelmente isquêmico, que não tem nada no cérebro. Tá? Então, isso é maravilhoso. Sempre andem com uma lanceta na bolsa, no bolso, na carteira, tá? Isso é o nosso tratamento de emergência para AVE ou AVC. Tá? Segundo, o que nós podemos fazer? A gente aqui está muito seco. O que nós podemos fazer na técnica da TCD, na técnica dos cristais para AVC? TCD da cabeça, levando no VG, fazer o nosso decágono, fazer aurículo. Qual aurículo, professora? Aurículo da TCD. Xemém, rim simpático. E aí você vai ver onde deu. Na orelha é do mesmo lado afetado. No corpo é no lado oposto, porque se o AVC deu do lado direito, onde acometeu foi o lado esquerdo. Então você vai fazer acupuntura sistêmica do lado esquerdo, mas na orelha vocês vão fazer para tratar os membros do lado afetado. Se o braço ficou com problema, vocês vão fazer a correntinha desde trapézio até mão. Se o braço não acometeu a perna, correntinha desde quadril até perna, até pé, desculpa. E vão fazer toda a coluna, a correntinha em toda a coluna. Ok? Outra coisa que nós podemos fazer, se nós tivermos, né, se deu na mão, também fazer a TCD do braço, levando no VG, a TCD da mão, daí é um jeito especial de fazer. Se deu na perna, fazer a TCD da perna, levando no VG. No pé, fazer a TCD do pé, levando no VG. Fazer o nosso decágono, como eu já falei. E se você tiver a imagem desse AVC, nós temos o nosso tratamento na imagem com os cristais programados maravilhosos, onde nós vamos fazer os 4 tratamentos. Primeira semana, cercar o dragão, e as outras são os nossos tratamentos com os nossos gráficos, que os nossos alunos que têm acesso. Ok? Eu vou comentar com vocês. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam todos bem-vindos, à nossa live. E eu queria comentar com vocês. É um caso muito legal, gente, que foi o primeiro caso que eu atendi um tratamento de AVC à distância. Foi excepcional. Esposa de um aluno nosso, que mora no interior. O marido dela mandou mensagem para mim às 5 horas da manhã, dizendo que ela estava na UTI com um AVC hemorrágico. E que se eu podia ajudá-lo.
E eu falei que sim, mas a primeira coisa que nós fizemos são tratamentos à distância que a gente está fazendo. E eu pedi para ele parar na porta da UTI, porque eu perguntei se ele tinha sangrado os dedos dela. Ele falou que não. Então, eu pedi para que ele parasse na porta da UTI, mentalizasse a mão dela, que eu iria mentalizar junto com ele, mentalizando sangrar todos os dedos da mão, a orelha também. E nisso, eu comecei a fazer os nossos tratamentos aqui, à distância, para o AVC. Tudo que eu falei para vocês aqui, eu fiz nos nossos gráficos maravilhosos, com o cristal. E a hora que ele teve a imagem, ele já me mandou, eu imprimi e comecei a fazer. E a notícia que ele teve do médico foi que ela não estava consciente, e a notícia que ele teve do médico foi que foi um derramamento de 22 ml no cérebro de sangue, no AVC hemorrágico. E o médico falou que ela não iria acordar, e se acordasse, ela iria ficar com muitas sequelas. E o que fosse melhor para ela seria ela falecer, porque foi muito sangramento no cérebro. E vocês sabem que para Deus nada é impossível, né? Eu fiz durante 4 semanas o tratamento dela. Gente, pasmem. Em 4 dias, ela saiu da UTI. Ela ficou mais 3 dias no quarto. Em 1 semana, ela estava em casa, falando, andando com muleta, né, com andador, mas estava andando, conversando, enxergando, ouvindo. O médico não acreditou. Nós continuamos fazendo o tratamento dela. Quando deu 30 dias, eles fizeram uma outra ressonância, eu tenho aqui. Eles fizeram uma outra ressonância nela e o sangramento tinha desaparecido, tinha sido reabsorvido. A única sequela que ela ficou foi um amortecimento na perna, no meridiano do VB, desculpa, e que não era, e eu tinha certeza que não era do AVC, porque vocês sabem que na UTI, né, os enfermeiros, eles são muito delicados, né? E ela já tinha um começo de hérnia, e vocês sabem que eles têm que pôr na comadre para fazer as necessidades. E eles são muito gentis, né? E essa hérnia que ela tinha estruiu. E essa hérnia dela é o que estava provocando o amortecimento da perna. E aí veio essa notícia, né? E ele me agradece até hoje, ela também, ficamos numa amizade muito grande. E foi um tratamento que eu chorei. Porque, gente, foi muito lindo. Foi muito lindo. Então, assim, nós temos como tratar o AVC? Sim. Mas eu quero comentar uma coisa com vocês. No AVC, hoje nós podemos fazer um tratamento, sim, mas é um tratamento demorado, tá? Quando você tem um AVC após 30 dias. Então, no AVC, eu recomendo fazer também acupuntura craniana chinesa, que são aquelas acupunturas em que você coloca as agulhas, não é a coreana, é a chinesa, que é específica para AVC. E eu indico muito a fisioterapia. Semana que vem nós vamos falar da paralisia facial, em que eu prefiro na paralisia facial fazer a acupuntura do que fisioterapia. E no AVC, o principal é a fisioterapia
e o coadjuvante é a acupuntura, tá? Então, essa é a minha opinião, né? A minha opinião, só que os nossos tratamentos hoje, eles estão mais fortes e a gente está tendo um resultado maravilhoso do que antes. Agora, aqueles AVCs crônicos, gente, é muito difícil. A gente pode até fazer acupuntura, mas vocês sabem que a pessoa precisa fazer acupuntura toda semana. Se for por um plano de saúde, tudo bem, né? E a fisioterapia todos os dias, tá? Gente, boa noite, Cláudia. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre o AVC? De tudo que nós demos aqui na live agora? Essa live vai ficar gravada, tá? No Instagram, no YouTube e na minha página profissional do Face. Então, não esqueçam, gente, andem com uma lanceta na bolsa, no bolso, na carteira, porque quando vocês pegam, façam isso, tá? Façam o sangramento. Façam a sangria na ponta dos dedos. Tem um outro caso também que eu fui chamada por uma paciente que ela estava em casa e que ela estava tendo um infarto ou um AVC. E ela só queria eu. Ela só me queria porque ela confiava muito em mim. E, gente, eu saí correndo de casa, peguei as lancetas, tinha desfile, eu precisava atravessar a avenida, eu tive que dar uma volta até chegar. Quando eu cheguei, ela estava inconsciente, deitada no elevador. Bom, ela já tinha andado, né? A gente tirou, deitou ela no hall do edifício. Eu fiz as sangrias, fiz a sangria dos dedos, fiz a sangria na orelha. E quando a ambulância chegou, o 192 chegou, eu ia fazer a sangria do VC17, porque eu tinha certeza que era uma crise alérgica dela, porque ela era uma pessoa muito alérgica. E ela abriu os olhos e falou, graças a Deus você está aqui comigo. Só que daí eu não quis junto fazer a sangria no VC17 dela. Aí ela pediu, eu fui junto com ela. Daí ela entrou na sala, depois de uma meia hora o médico saiu e falou assim, olha, eu não sei o que vocês fizeram com ela, mas alguém salvou ela. Só faltou fazer alguma coisa para respiração, que era o que eu iria fazer no VC17. E, infelizmente, eu tive a notícia agora, meia hora antes da live, que essa paciente minha, uma das minhas amigas, acabou de falecer nos Estados Unidos. E teve um AVC. E, assim, eu fiquei muito chocada, que eu acabei sabendo hoje, eu sabia que ela tinha ido para os Estados Unidos, inclusive a gente deu uma orientada nela. Ela estava indo para a festa de 15 anos da neta, que mora lá. E me abateu muito, 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 muito. Mas Deus sabe a hora de todos, né? Então, Deus dê à alma dela o eterno descanso. E a gente continua aqui. Gente, mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Sim, Cláudia, não foi fácil. Mas
amiga e paciente junto, né? Bem complicado. Então, pessoal, obrigada, pessoal, obrigada. Quinta-feira estamos aqui. Obrigada, Rocio. Quinta-feira nós vamos estar aqui no nosso café com a TCD. E na semana que vem, a live eu já dei qual vai ser o tema, né? Hoje eu falei sobre AVC e daí a gente vai falar sobre paralisia facial. No momento, como se sabe que é um quadro de AVC? Ele é muito parecido, Celina, com a paralisia facial. Entorta a boca, o olho fica vidrado, mas a única coisa que se difere o que se difere de uma paralisia facial é o amortecimento na hora de um membro não consegue andar, não consegue mexer o braço. Esse movimento o paciente não consegue fazer, cai. E ele não consegue ficar em pé. Essa é a diferença do AVC para paralisia facial. O sorriso é torto, tá? Mas é o formigamento da mão, o formigamento do dedo, tá? Essa é a diferença, onde você sabe que é o AVC. Mas tanto para paralisia facial quanto para AVC a gente faz sangria. Tudo a gente tem feito muita sangria. Por exemplo, para hipertensão, sangria na ponta do dedo médio, tá? Olha, na época eu pedi para minha sogra fazer um chá de camomila, erva doce, qualquer chá quentinho. Ai, desculpa, gente. Isso, e a Cláudia tá falando aqui que ela não consegue falar. Você pede para ela falar, eu acabei de falar isso no início. Você pede para ela falar uma frase simples. A minha mão, ou eu gosto de fulano. Ela não consegue falar, ela não consegue se expressar. Deu para entender, Celina? Eu tinha, inclusive, falado isso, Cláudia, no início da live. O chá melhor é de erva, né? Mas se não tiver, pode ser porque a pessoa precisa beber alguma coisa morninha, de morna para quente, para esquentar por dentro, como se você fizesse uma moxa. Tá? Isso é a recomendação que a gente teve quando eu fiz o curso de primeiros socorros na acupuntura. Ok? Inclusive, nós temos lives aqui somente de primeiros socorros na acupuntura. Sim, pode ser. Pode ser uma água, um chá, né? Uma água quente. E é sempre unilateral. Sim, normalmente quando você pede para a pessoa levantar os braços, um braço cai. Ou uma perna puxa. É unilateral, sim. Ok? E ainda mais agora que a gente está tratando também as cicatrizes, né? Isso vai ajudar muito. Ok, pessoal? Então, acho que é isso aí. Boa noite, Deus abençoe a todos e um beijo no coração de vocês, tá bom? Até quinta, às 9h08 da manhã, onde nós temos o nosso chá, nosso café com a TCD. Olha, eu acho que não, porque a Artemisia é muito forte. Eu não daria, tá? Eu não daria não chá de Artemisia.
Eu acho muito, muito forte o chá de Artemisia para AVC, quando a pessoa está tendo AVC. Um chá mais leve, erva doce, camomila, tá? Saudades mesmo, Cláudia. Saudades, sim. Qualquer hora eu vou para aí. Tá bom? Daí você aproveita e refaz o nosso curso, que mudou muito. Boa noite, Ângela. Ok? Então, pessoal, boa noite, Deus abençoe, um beijo no coração de todos vocês.